Nossa saudação a você que nos acompanha neste momento, quando pela graça e bênção de Deus podemos iniciar mais um estudo, nossos estudos semanais, hoje a partir do terceiro mandamento da lei de Deus. Que o bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos acompanhe com sua graça e bênção agora e sempre, em especial neste nosso momento de estudo. O assunto do terceiro mandamento nós encontramos no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 11 ao versículo 8 ao 11, bem como também no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, os versículos 12 ao 15. Eu lembro aos estimados, especialmente o versículo 8 de Êxodo, capítulo 20, onde lemos: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Do nosso estudo de hoje, nossa reflexão, nós vamos abordar o assunto sobre 4 aspectos. O primeiro deles, a questão do tempo com Deus ou tempo para Deus. O segundo aspecto, descanso, uma dádiva ou um presente de Deus. O terceiro, santificação do tempo. E por último, o quarto aspecto, o dia do Senhor. E nós iniciamos lembrando a tradução que o reformador Martinho Lutero deu ao terceiro mandamento: santificarás o dia do descanso. Conectando logo com a segunda petição do Pai Nosso, onde Jesus nos ensina a dizer e pedir: venha o teu reino. Numa olhada rápida, parece que o terceiro mandamento e a segunda petição não têm nada a ver, mas eles têm. Vejam, estimados, o reino de Deus é o nosso descanso, pois ali quem realmente age e governa todas as coisas é Deus. Nós recebemos o reino de Deus e sem trabalho ou esforço nosso. É presente de Deus pela fé em Cristo Jesus. Continuando então a análise dos mandamentos, é preciso lembrar que no primeiro mandamento Deus nos deu a fé. No segundo mandamento, Deus nos deu o seu nome. E agora no terceiro mandamento, Ele nos dá o seu descanso, o seu reino. Aquele reino que Jesus ensinou a pedir na segunda petição do Pai Nosso: venha o teu reino. Perceberam? Tem relação, sim. E compartilho ainda um parágrafo do livro Ética de Cada Dia, do já falecido professor Dr. Martin Carlos Ward. Ele escreveu: quando no credo niceno se confessa que o Espírito Santo é o Senhor e doador da vida, isso significa que Deus reina. Ou seja, quem é a causa da vida e a ação é de Deus. Reinar é garantir e estabelecer as prioridades da vida. Quem estabelece e garante a vida, especialmente a vida humana, é Deus. Só Ele realiza a criação. E quando a humanidade ficou marcada pela morte, uma referência à queda em pecado, Deus realizou a ressurreição, estabelecendo a vida eterna pela fé no Senhor ressuscitado, Jesus Cristo. Interessante, não? Mais uma coisa: Deus reina sobre a vida, mesmo quando a pessoa o ignora ou pensa em governar a vida com as suas próprias mãos. Ouçam o que Lutero disse sobre isso: todo viver e agir alienado da palavra de Deus é insano. Por isso, o trabalho só tem sentido e faz bem para aquele que está na fé em Deus, porque a vida sem fé é idolatria. É Deus quem cuida de nós.
no trabalho e no descanso, na vida toda, onde quer que estejamos, o tempo todo, Ele reina, Ele governa o seu, o meu, o nosso viver. Por isso, convido para refletir neste momento no primeiro ponto de nossa reflexão, o tempo com Deus. Neste mandamento, Deus nos mostra como devemos administrar o tempo. A administração do tempo é uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa. Mas e o que é tempo? Muitos, talvez a maioria, têm uma noção errada sobre isso. É comum ouvirmos dizeres como esse: eu não me preocupo com o tempo, simplesmente deixo as coisas correr. Ou ainda, faço com o meu tempo o que eu bem entender. Ou não tenho tempo. É verdade que não é tão simples ter uma compreensão clara e correta do que vem a ser o tempo. Dia e noite, verão, inverno, meses, anos, séculos, são, na realidade, sinais ou medidas do tempo, mas não é o tempo em si. Tempo é muito mais do que um conjunto de minutos, horas, dias ou anos. Tempo é o período de oportunidades que recebemos da parte do Senhor Deus, o Criador, para a nossa vida. Assim, somos responsáveis perante Deus pelo investimento do tempo, oportunidades que Ele nos concedeu para administrar. Matar o tempo é pecado. Gastar o tempo com coisas que prejudicam a saúde do corpo e da alma é perigoso e certamente terá consequências fatais para a vida física e espiritual. O terceiro mandamento não propõe que nós devemos dar tempo para Deus, como geralmente se entende, pois em verdade todo o nosso tempo, ou melhor, oportunidade, já é de Deus, de quem o recebemos como dádiva, como um presente. E na plenitude do tempo, diz o apóstolo, Deus enviou o seu Filho. A sua morte e ressurreição significam tempo, oportunidade da graça de Deus em nossa vida. É tempo, pois, de buscar e viver a comunhão com Cristo, presente na palavra e nos sacramentos. Segundo aspecto da nossa reflexão no terceiro mandamento é o descanso, uma dádiva de Deus. Trabalho e descanso fazem naturalmente parte da vida humana após a queda em pecado. Antes disto não havia essa necessidade. Em nenhuma época esses dois aspectos da vida despertaram tanta atenção como está sendo nos últimos anos. Organizações internacionais, constituições asseguram às pessoas o direito ao trabalho e ao descanso, o que nem sempre é possível, em especial neste tempo de inseguranças decorrentes da situação em que vivemos. Sabemos, no entanto, que a realidade nem sempre está de acordo com aquilo que está escrito na lei e nas constituições humanas. O desemprego, a falta de oportunidade para trabalhar cresce entre nós e no mundo todo, ocasionados, na maioria das vezes, pela ganância humana e a falta de temor para com Deus e a sua palavra. O tempo de descanso nem sempre traz benefícios para as pessoas. Quantas pessoas administram mal o tempo de descanso, ao invés de usá-lo para recompor as energias gastas com o trabalho semanal, transformam-no em oportunidade de gastar energias e que traz cansaço. Oportunidade de desgaste físico, mental
e emocional. É comum a gente ouvir: para mim o pior dia da semana é a segunda-feira. Acordo cansado. Ou seja, usando mal o descanso, colhem fadiga, insatisfação, dor e, por fim, a consciência carregada. O Criador, Ele quer o nosso tempo ou a oportunidade de trabalho e descanso, que eles sejam para nós uma bênção. Ele mesmo deu o exemplo. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a obra que tinha feito. Gênesis capítulo 2, versículo 2. Deus descansou de criar. Jesus, o Filho de Deus, realizou o trabalho mais importante, salvar a humanidade de seus pecados. Também Ele descansava periodicamente. Aproveitemos o descanso para recompor nossas energias para o futuro e para meditar na obra salvadora de Cristo em nosso favor. Assim, o trabalho e o descanso nos serão ambos uma bênção, pois vem como dádiva de Deus para o nosso viver cristão aqui neste mundo. E o terceiro aspecto que eu abordo em nossa reflexão sobre o terceiro mandamento é santificação do tempo. Eu trago 2 exemplos inicialmente. Primeiro, domingo não é dia de feira. Segunda é feira, terça é feira, domingo não. Domingo é dia de culto. Essas 2 atitudes revelam a compreensão ou não daquilo que significa santificar o dia do descanso, conforme a tradução de Lutero do terceiro mandamento. Para alguns, talvez a maioria, o domingo ou o dia do culto é apenas dia de não fazer nada daquilo que se faz durante toda a semana. Não tem nada a ver com Deus para estas pessoas. Por não santificarem o dia do descanso, acabam ignorando Deus e a sua palavra. Quem santifica o domingo? O dia do descanso? O dia em si não precisa de santificação, pois ele foi criado santo e Deus mesmo diz, conforme Êxodo 20, Deuteronômio 5, Deus o santificou para si. Porém, Deus quer que ele seja santo também para a tua pessoa, para você. De modo que se torna santo ou profano por causa de ti, dependendo das atividades a que nele te entregas, se as atividades forem santas ou profanas. Santificar é tratar a palavra de Deus e nela se exercitar. O dia do descanso é, pois, santificado quando se toma lugar e tempo a fim de participar do culto divino com o objetivo de ouvir e tratar da palavra de Deus e depois louvar a Deus, cantar, orar, ofertar. Por isso, pecam contra o terceiro mandamento aqueles que acham que e chamam sobre si o juízo de Deus as pessoas que desprezam a palavra de Deus e não querem ouvir ela, nem dela aprender para a sua vida. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, diz Paulo em Romanos 1,16. No Evangelho, Deus nos dá o perdão que Cristo conquistou com sua morte e ressurreição. O Evangelho nos dá prazer em ouvir e meditar na palavra de Deus. O Evangelho nos capacita a viver segundo a vontade de Deus. E por último,
em nossa reflexão, destacamos a quarta ênfase, o dia do Senhor. Em João, no capítulo 8, versículo 47, nós lemos: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. É o próprio Jesus quem o disse. Logo, quem não ouve a palavra de Deus, não é de Deus. Assim podemos entender estas palavras de João 8,47. A palavra de Deus faz a diferença entre ser de Deus e não ser de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Através dela, Deus criou o mundo. Então disse Deus, haja luz, e houve luz. Gênesis 1, versículo 3. Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, João capítulo 1, versículo 1 e seguintes, sim, e Jesus ainda disse, menina, levanta-te. E ela tornou a viver e logo se levantou. Lucas 8, 54. A um homem, Jesus disse, estende a tua mão. E ele a estendeu e a mão sarou. Lucas capítulo 6, versículo 10. Prezados, a palavra de Deus é instrumento de criação, de preservação e de transformação. Do nada, ela faz tudo e transforma a morte em vida. Pode também ser instrumento de juízo. Por isso, é vital ouvir a palavra de Deus. Dependemos dela. Nossa vida depende da palavra de Deus. Se quisermos que em nossa vida aconteçam coisas importantes, precisamos ouvir a palavra de Deus para que Ele nos fale, nos transforme e continue nos dando vida neste tempo da oportunidade que temos aqui neste mundo. Por isso, a Igreja Cristã adotou o dia em que Deus se fez Senhor de nossa vida por meio de Jesus Cristo com sua ressurreição, como dia de pregar, de ouvir a palavra de Deus. Aliás, todos os dias são dias de ouvir a palavra de Deus, mas ter um dia especial reforça a importância da palavra em nossa vida. Lutero dizia que no dia do descanso devemos temer e amar a Deus, de maneira que não desprezemos a pregação e a sua palavra, porém a consideremos santa, gostemos de ouvir e estudar. Onde ouvimos a palavra de Deus, ali acontecem sinais do reino de Deus em sua vida, em nossa vida, na igreja e no mundo. E para concluirmos esta reflexão, pense nisto. Domingo ou ressurreição? O domingo lembra a ressurreição. Quando a comunidade de Jerusalém assimilou e compreendeu, entendeu a ressurreição de Jesus, ela acordou. A vitória de Jesus sobre a morte era a coisa mais importante, mais sensacional o que estava ocorrendo. Por isso, o dia da ressurreição ganhou atenção especial. O sábado, o último dia da semana, foi perdendo importância e o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição do Senhor Jesus, ganhou cada vez mais importância. Foi por isso que a comunidade cristã trocou o sábado pelo domingo, pelo dia ou para o dia do Senhor, quando Jesus, ressuscitado, se fez Senhor sobre tudo e sobre todos. A ressurreição era tão nova e tão importante e precisava ser celebrada de maneira tão especial, também num dia especial. Por isso, amados, cada domingo é dia da ressurreição. Cada dia de culto é dia de lembrar que Jesus Cristo é Senhor sobre tudo e sobre todos. Também sobre nós, sobre o dia do sábado, sobre todos os dias, sobre a vida humana. É uma pequena Páscoa
que tem embutido dentro dela a mensagem da vitória sobre a morte, porque em Jesus a morte foi vencida pela vida. Assim, cada dia de descanso tem para nós este recado: a vida venceu a morte. E cada pessoa que ouve esta mensagem individualmente, ouve-a para si mesmo e medita sobre o que isso significa para a sua vida. Mas também a congregação reunida a ouve em conjunto, em comunhão. É uma mensagem a ser compartilhada em fé e amor. Isso dá um novo ânimo para viver individualmente também como comunhão dos santos, como congregação. Sim, é por isso que ninguém que é de Cristo, que é cristão, pode faltar a um culto na companhia de seus irmãos na fé. Faltando ao culto, ele está pecando contra o terceiro, o segundo e o primeiro mandamentos. Não está valorizando a palavra de Deus, que é poder de Deus para nós. Não está compreendendo esta palavra, nem a ressurreição do Senhor Jesus. Domingo ou dia de culto é dia de descanso, mas no descanso de Deus, onde Deus reina em nosso coração por meio de sua santa palavra. É dia de lembrar que Jesus morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida e vida sem fim. Por isso, amado irmão, não perca nenhuma oportunidade de participar do culto de sua congregação. Dali sairemos todos fortalecidos no temor e amor de Deus, fortalecidos na certeza de que a presença de Deus em nossa vida é sumamente importante. E assim também, a minha presença na casa de Deus no dia de culto é importantíssima. A sua presença fará bem aos outros irmãos na fé, e a esperança e a presença deles fará muita diferença para você e para mim. Por isso o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 20, versículo 1. Que igualmente a salvação em Cristo nos mova à alegria da vida cristã em comunhão com Deus e na companhia de nossos irmãos na fé, todos os dias da semana, mas especialmente no dia do Senhor, no dia de estarmos juntos na casa de nosso Deus e Pai. Que Deus nos abençoe nesta caminhada juntos. E até a próxima semana, quando estudamos o 4º mandamento. Até lá, fiquem todos com Deus.